Renda fixa da América Latina agora é global. No Terraço Cast de número 476. Fala pessoal, Caio Augusto trazendo do fim da tarde, início da noite, de 17 de setembro de 2025, quarta-feira, diretamente de Ourinhos, no interior de São Paulo, o 476 do Terraço Cast, o episódio da primeira quinzena deste mês, de setembro de 2025, com delay, mas sempre muito atualizado. Quem está comigo hoje, elas que compõem o trio mais amado do Brasil. E aí, Raquel de Sá? Alô, alô, terraceiros e terraceiras! Aqui quem fala é ela. Ela, a mulher do Tempo Sem Tempo. E aí, gente, como é que estamos nesse clima meio esquisito ainda, né? Que não se sabe se é o fim do veranico, se é o começo do inverno, se é o meio do inverno com o verão no meio. Está complicado, estamos todos confusos e São Pedro está rindo da nossa cara, pensando, ai gente, vocês me divertem, né? Não conseguem saber o que vestir, vão viajar por um fim de semana e levam uma mala que parece um mês, porque pode fazer 30 graus, pode fazer 2, pode fazer 10, pode fazer 50. E é aquela dúvida que a gente sempre segue, né? Então é isso, gente. Seguimos aqui, né? Na dúvida de que tempo tá fazendo, né? Do que nos espera, qual estação do ano estamos. E é isso, gente. Pra essa semana é isso. Obrigada aqui pela previsão do tempo, que a conclusão é não sabemos, né? Só sabemos de que nada sabemos. É isso. Valeu. Falou, pessoal. O tempo tá bastante esquisito, mas a única coisa que essa voz que aqui ancora consegue pedir é um cadinho de chuva para aliviar a secura. Fala, Renata Couto. Alô, alô, terraceiros. Oi, Caio. Oi, Fernanda. Oi, Raquel. Espero que esteja aí tudo tranquilo com vocês. Aqui é a Renata trazendo, como sempre, o boletim internacional do Terraço Cast. Essa semana eu tô gravando aqui da Avenida Paulista. Já peço perdão, inclusive, porque tá tendo um um ensaio da bateria da Casper Libero aqui no meu vizinho. Acho que dá pra ouvir aí talvez um batuque de fundo. É a bateria da Casper Libero que não é muito afinada, então tem esse batuque aí no fundo. Mas enfim, domingo ensolarado na Avenida Paulista, e a gente vai falar um pouco, uma atualização que o Caio trouxe, eu achei muito interessante, ou não, né, mas assim, é interessante sim, que é uma atualização sobre o que está acontecendo com as sanções na Rússia. A Avenida Paulista é tão viva que quando a Renata grava de lá, a gente se sente andando nela, assim que é bom. Tudo bem, Fernanda Pérez de Mello? Oi, gente, tudo bem? Olha, só mais um episódio começando do seu podcast favorito. Um prazer estar aqui com vocês em mais um episódio. Pedimos desculpas pelo leve delay, mas lembramos que ano entra e ano sai, o Terraço Cast continua aqui para você. Noticiário atualizado e análises no jeito, vamos ao 476. Raquel, renda fixa no mundo está pressionada, no mundo todo. Por que isso acontece? E como nos impactará? Brincadeira, gente, brincadeira. A gente sabe que eu não venho aqui, né, só para falar dos meus conhecimentos sobre previsão do tempo. Eu também falo um pouquinho, assim, eu olho um pouco a economia e tal. Então, enquanto eu não estou errando e falando muita besteira sobre a previsão do tempo, eu estou falando mais besteira ainda, né, em temas macroeconômicos e de mercado. Então, vamos lá. Vamos à vaca fria. Mas antes da vaca fria, né? Antes da vaca que não sabe se tá com frio, se tá com calor, né? Vamos aqui também aos meus bom dia, boa tarde, boa noite, né? Aqui para os minhas queridas companheiras de podcast, Rei e Fê, e também, claro, para você, meu querido âncora Caio Augusto, além dos queridos terraceiros e terraceiras que nos ouvem. Bom, chega de formalidades, não é mesmo? E vamos a quem? A vaca fria. Vamos lá, gente. O que realmente, Caio Augusto, o que tá rolando no mundo desenvolvido? Então quer dizer que é uma latino-americanização, emergentização dos países ricos? É isso mesmo? Pois é, parece que os países desenvolvidos, né, se tem aquela famosa frase, né, tipo, a principal lição da história é que ninguém aprendeu as lições da história, né? Eu lembro que eu escrevi isso na minha... Quando foi? Acho que foi no meu trabalho do mestrado, né, de Economia Política Internacional, lá em 2013,
né? Eu acho que foi lá que eu escrevi isso. Ou eu não lembro se eu escrevi também, pode ter sido no meu TCC da faculdade da graduação, né? Que eu escrevi sobre a crise da dívida. Só pra vocês verem. Foi a crise da dívida, porque eu lembro que essa era a da crise da dívida argentina, porque enquanto eu escrevia, já estava rolando uma nova crise da dívida argentina. A frase que eu comecei a minha outra tese foi When the tide goes out, you do discover who's been swimming naked. Essa é muito boa também, né? Que quando a maré baixa, você sabe, né, quem que tá nadando peladão, né? Quando sai aquele boom, aquelas notícias boas, você vê quem, na verdade, não tinha feito porcaria nenhuma da lição de casa. Pode ser a cigarra também, enfim. I digress, né? Eu tô aqui divagando. Vamos voltar para a vaca fria. Que é que ninguém aprendeu as lições da história... E muito menos, ao que tudo indica, da história de coleguinhas, né? Ninguém olha pro lado, seus coleguinhas que não estão bem, esse é o melhor. Então, se aqui no Brasil e na América Latina, enfim, vários países, a gente não olha pros países desenvolvidos e fala, olha só, vamos pegar algumas boas práticas, do tipo trabalhar com, montar políticas públicas com base em evidências, por exemplo, né? A gente não faz esse tipo de coisa. Parece que os países desenvolvidos também não. Eles falam, gente, a gente teve várias ideias ruins, e a gente entende que elas são revolucionárias, né? E pode ser que elas deem certo. E eles não olham pro lado pra saber que, assim, as ideias são ruins. E como a gente sabe que elas são ruins? Porque elas já foram testadas, né? Testadas e provadas ruins em países como nós, aqui no Brasil, né? E por que eu tô trazendo tudo isso? Porque o que a gente tá vendo no mercado hoje é um movimento de uma certa crise, né? No mercado de renda fixa global. Por quê? Né? Porque crise do ponto de vista de quem emite, né? Porque do ponto de vista aqui de quem compra, tá comprando agora, os títulos estão altíssimos, tá com taxas altas, mas o problema, Raquel, mas eu tenho renda fixa, tá caindo, né? Por quê? Porque conforme a taxa sobe, se você já tem esse título, o preço cai, né? Uma relação inversamente. Inversamente não, eu ia falar proporcional, mas não necessariamente. É uma relação inversa mesmo, né? Quando a taxa sobe, o preço cai, quando a taxa cai, o preço sobe. Né? E quando a gente vê por que a taxa está subindo? Porque a gente está vendo uma precificação, né? Na verdade, em português correto, um apressamento do risco, né? Fiscal. Olha só, gente! Parece que o Brasil e o fiscal virou o mundo e o fiscal. O mundo rico e o fiscal. Pois é, parece que não estamos sozinhos aqui brigando com o problema fiscal, né? A gente tem, eu já falei bastante aqui, né? Sobre a piora do fiscal nos Estados Unidos, né, da aprovação, enfim, desde a campanha, né, do Trump, aí depois com a aprovação da Big Beautiful Bill, que foi, enfim, que ao fim e ao cabo aumentou os gastos, né, então, mas não cortou um monte de gasto, mas cortou, assim, um monte no sentido de programas diferentes, mas o montante não foi o suficiente para o que foi cortado de impostos no longo prazo, né? Mesmo considerando o que se espera aí de aumento de arrecadação com as tarifas e tudo mais. Então, sim, fiscal piora bastante nos Estados Unidos, tem piorado. Junto com o fiscal piorando, você tem uma perda de credibilidade aí do dólar, dos ativos americanos como portos seguros, que quem ouve o Terraço Cast sabe que a gente tem falado há bastante tempo. E a gente tem também, agora, enfim, uma perda de credibilidade institucional, né? De uma maneira geral. Eu acho que o episódio aí da tentativa de demissão da Lisa Cook, né, a diretora do Banco Central americano, pelo presidente Trump, ele exemplifica isso claramente, né? Então, essa coisa de tentar demitir o diretor do Banco Central é muito emergente, né? Muito emergente. E assim, um monte de estudo, a história mostra como quanto maior a credibilidade de um banco central, maior a independência de um banco central, menor é a inflação. E aí parece que o Trump tá olhando e tá falando, não, eu não gosto dos dados, da história, da experiência. Aqui nos Estados Unidos que foi boa, eu quero fazer tudo diferente, quero fazer tudo errado. E aí, né, com toda a perda de credibilidade institucional somada ao risco fiscal que tá aumentando, que tá piorando, você tem o quê? Isso apressado. Tipo, beleza, eu vou, não apressado de pressa, tá? Apressado de preço. E aquela lógica, bom, ok, né? Estados Unidos, tá tudo bem, eu vou continuar te financiando, né? Então, é aquele negócio de, eu não vou me recusar de financiar os Estados Unidos, não é? Porém, eu vou te financiar te cobrando mais, né? Porque, afinal de contas, né, aqui não é festa da uva. Então, passa a ter essa precificação, esse apressamento do risco maior, né?
E aí, pô, mas espera aí, Raquel, você falou no mundo desenvolvido e é só os Estados Unidos? Realmente, os Estados Unidos são boa parte disso, mas não é só eles. Aí a gente começa a ver, por exemplo, né, e aí Caio Augusto, né, me mandou aqui uma série de tweets falando desse tema, né, então, os títulos japoneses atingindo o patamar mais alto dos últimos 30 anos, né, são os títulos da Alemanha, gente, Alemanha, até tu, né, que é o bastião ali da responsabilidade fiscal, né, que cobra de todos essa responsabilidade fiscal, até tu, Alemanha, né. Então, a gente tem aí, por exemplo, né, a Alemanha nessa também, de piora do fiscal e de elevação das taxas de juros de longo prazo. A Alemanha, ela tá sinalizando, né, um aumento de gastos e tal, mas assim, o caso alemão, ele também reflete a situação da Europa como um todo, né? A Alemanha ali, a economia mais forte e tal, a União Europeia, a fragilidade da União Europeia, né? Porque a gente olha na França, o François Bayrou lá, ele caiu. E aí o Macron, o presidente, por que ele caiu? Né? Porque ele chamou um voto, ele falou, porra, mas como ele é tonto, por que ele chamou um voto? Ele chamou um voto justamente porque ele queria aprovar um orçamento que ninguém queria apoiar. Só que ele precisava aprovar esse orçamento, porque o déficit da francês está terrível, né? Tá altíssimo, tá muito mais alto do que permite a União Europeia. Eu não lembro agora dos números, mas acho que tá próximo de 5 e o permitido pela União Europeia é 2, né? E aí, toda vez que ele tenta, tem revolta na rua, o Congresso não concorda. Aí ele falou, gente, quer saber? É isso aí, eu vou botar aqui a voto, se vocês não quiserem, não querem, vocês que se danem, né? E no fim é isso, ele saiu, aí agora tem o Le Cornu, vamos ver o que o Le Cornu vai conseguir, ou se ele não vai conseguir porcaria nenhuma, né? E, de novo, o que acontece? Precifica-se esse risco, né? Então é um risco duplo, é o risco político, de instabilidade política, porque, porra, de novo, acabou de cair um primeiro-ministro lá na França, e de novo um novo primeiro-ministro. Aí, no Japão, você tem também a instabilidade, caiu o primeiro-ministro japonês também, né? Então, tá ali o político, mas o político também está muito próximo do fiscal. Os dois países estão com problemas, essas discussões têm toda a natureza fiscal. Então, cara, política bagunçada e fiscal bagunçado, o que lembra isso? Alô, alô, Brasil, né? De quem estamos falando. Então, acho que assim, é muito engraçado agora fazer análise, né? Porque os analistas latino-americanos, brasileiros, eles parecem maravilhosos e com toda a experiência do mundo para falar sobre bagunça fiscal, né? Bagunça fiscal, mexendo no mercado de renda fixa. E é muito louco, porque enquanto o mercado de renda fixa tá apressando todo esse risco, a gente vê o mercado de ações bombando, né? Por quê? É todo mundo doido? Não, porque o fundamento micro lá das empresas, quando você olha inteligência artificial, né? É principalmente puxado por inteligência artificial, ainda tá muito bom. Então, quando a gente olha para os Estados Unidos, tem essa dicotomia entre o privilégio exorbitante e o outro conceito que muita gente mistura, que é o excepcionalismo. O excepcionalismo americano se trata do ambiente regulatório, de como foram criadas as empresas, de todo o modus operandi das empresas que cresceram e nasceram, enfim, e se desenvolveram no ambiente americano, e como elas conseguem thrive, né, como elas conseguem crescer acima de todos os outros, mesmo... Opa! Deu uma pausa aqui, voltando. Como elas conseguem crescer, mesmo em ambientes mais complexos. E aí tem um outro conceito, que é o conceito de privilégio exorbitante, que é os Estados Unidos serem um emissor da moeda global, poti, patatá, e não terem problema em incorrerem o maior déficit, né? Então, a gente tá, sim, vendo um cenário em que as duas coisas não estão mais andando juntas, né? A gente tem o privilégio exorbitante perdendo força, esse conceito, né? Não o conceito em si, mas o predomínio dos Estados Unidos como o detentor do privilégio exorbitante, e a gente tem, ao mesmo tempo, o excepcionalismo ficando. Então, e aí isso se reflete na dicotomia que a gente vê entre o mercado de renda fixa e o mercado acionário. E aí o mercado, todo esse fuzuê no mercado de renda fixa, como eu falei, não tá só nos Estados Unidos, é Estados Unidos, é Alemanha, é França, é Japão. Então, assim, tá o mundo inteiro, né, se aproximando
da pior prática. A gente fala muito, né, por exemplo, o CDE rumo às melhores práticas e tal. Pô, muito legal, as best practices, né, as boas práticas globais e uma série de temas. A gente podia fazer agora aqui uma CDE às avessas, né? Que é, vamos ver como que a gente faz as piores práticas. O que tem que fazer para você estragar o fiscal, o que tem que fazer para você trazer bastante volatilidade para sua renda fixa, para você se tornar um país de rentistas. Olha que legal! Né? A galera que fica sentada no CDI, né, e equivalentes, porque afinal de contas, o juro é tão alto que você não precisa fazer mais nada, você não tem investimento produtivo, você tem um ótimo crowding out. Venham para o Brasil que a gente vai dar um workshop. Então a gente faz piada, mas no fundo é isso, né? Parece que o pessoal os países envolvidos estão fazendo um workshop aqui com a nova matriz macroeconômica, né? Pegando aqui as piores lições da história e querendo aplicar, né? E a gente já tem visto, e aí parece que será que é a volta dos bond vigilantes, né? Que foi, enfim, que parece que eles estavam dormindo por muito tempo, que são aqueles que normalmente eles aparecem em países o quê? Emergentes, né? Na Argentina, quando tem uma crise, eles vão lá e precificam no mercado de renda fixa. Aí o que acontece? A taxa dos bonds cai, a taxa dos bonds, dispara, né? O preço cai, aí vira um caos, aí tem fuga de capitais. Então é isso, vamos fazer aqui fica aqui o convite, né? Para quem quiser me ajudar a organizar esse seminário de piores práticas globais. Eu acho que vai ter muita gente querendo aplicar para esse seminário. Acho que o Trump vai ser o primeiro, provavelmente, para querer aprender com as piores práticas. É triste, né? Mas é interessante. Eu acho que para um analista, eu diria que o engraçado é que é interessante, gente. Dá pelo menos bastante assunto pra gente comentar, pra gente escrever, pra gente falar aqui no Terraço Cast, né? Porque já vimos dar errado e estamos vendo acontecer de novo. Estamos vendo precificado? Estamos. Tá super precificado? Puta, nem tanto. Tem algumas coisas que eu, particularmente, acho curioso. Então, quando teve esse episódio da Lisa Cook, eu falei, não, óbvio que os títulos de longo prazo, a curva vai abrir. Os títulos de longo prazo vão virar. Aqui a galera vai... Porque o longo prazo, o que ele precifica, né? O que tá lá no preço do longo prazo? Não é a decisão do Fed, né? Não é o curtíssimo prazo. É o institucional, é o fiscal, é como você vai... É muito mais simples do que parece. Tipo, cara, quando eu vou emprestar o dinheiro pra uma pessoa por uma semana, eu quero saber se ela tem capacidade de me pagar e quanto que ela vai me pagar em uma semana. Beleza, eu vou olhar ali a taxa de juros, né? No caso aí de um país. Mas se eu vou emprestar por 10 anos, 20 anos, 30 anos, eu quero saber, essa pessoa ela tem uma formação boa, ela tem perspectivas positivas de crescer, né? Ou ela vai só se endividar, e quando ela for me pagar lá, daqui 50 anos, ela não vai ter dinheiro, vai me dar um calote. Ou vai resolver imprimir uma moeda, né? A Raquel Coin, e vai me pagar com isso. Né? No caso, é mais ou menos isso, quando você pensa nos governos, né? Então, por isso que os vértices mais longos, os títulos de longo prazo, eles tendem a refletir mais essa incerteza institucional. E aí, depois que teve o episódio da Lisa Cook, eu falei, não, é isso. E aí, olhei, foi isso, aconteceu isso por uma hora. E depois o mercado virou. E aí deixou de precificar. Então, assim, tem também, ao mesmo tempo que tá acontecendo tudo isso, nossa, crise da renda fixa, tá um vai e vem, tem muita volatilidade. Nos Estados Unidos ainda tem muito, né? Eu tô vendo ali um pouco de complacência. Em boa parte aí do mercado. Mas, veremos, né, pessoal? Agora, eu termino aqui minha fala dizendo o quê? Que vamos esperar a cena dos próximos capítulos da nossa nova novela preferida, que é qual? O Mundo e o Fiscal. Já começamos com informações atualizadas. No dia da realização dessa ancoragem, tivemos super quarta dos juros. Tio Sam cortou 25 basis points, agora a taxa de juros nos Estados Unidos é a faixa 4 a 4,25% ao ano. Tio Sam cortou 25 basis points, dizendo que se preocupa com o mercado de trabalho, a inflação segue também preocupando e seguirão cortando daqui em diante. No Brasil, sem surpresa, Selic mantida em 15%. Todo esse ponto que nos fez trazer esse assunto para cá é para que fiquemos todos numa mesma página de algo que já falamos aqui no Terraço Cast muito nos últimos anos. O mundo ampliou um tanto a participação dos gastos públicos da pandemia para cá, de modo a encarecer a máquina em todo canto. E no fim das contas, se a necessidade do governo de se financiar aumenta, toda a sociedade acaba pagando mais caro de uma das 3 formas que vou dizer agora ou das 3 formas em conjunto. Perdendo poder de compra pela inflação, vendo os impostos aumentarem ou vendo os juros futuros subirem.
Inflação incomoda um pouco, né? Porque até coisa que você vê no mercado e tal. Impostos incomodam muito, quando sobem há sempre uma revolta social. E aparentemente juros futuros incomodam zero, quando o assunto é pensar em soluções mais robustas para o longo prazo. E se você pensava até então que isso era apenas coisa brasileira, na realidade é algo que acontece no mundo todo. Gostei da sugestão da Raquel. Já dá para mudar o nome da novela de O Brasil e o Fiscal para O Mundo e o Fiscal. E antes de encerrar esse comentário, se você ficou em dúvida sobre a pergunta e como é que isso nos afeta, se o mundo desenvolvido tem um nível de juros e eles têm mais segurança, quem não é desenvolvido, quem é emergente, quem tem riscos razoáveis, como é o caso do Brasil, tem que pagar mais caro. Então, o diferencial de juros vai ter que permanecer bastante elevado e isso dificulta a situação de uma queda da Selic. Mas, de fato, fiquem tranquilos, tem muito da Selic para cair em 2026, mas esse é assunto para mais adiante. Na Linktree do Terraço Econômico estão todas as informações pertinentes sobre nossas atividades, como nossas redes sociais oficiais, parcerias e e-books atualizados. Para saber como você pode nos acompanhar independente do lugar, é só dar uma olhada no link que está na descrição desse episódio. Renata com o Boletim Internacional. Que tipo de sanção realmente prejudicaria a Rússia? Então, como vocês sabem, né, a gente já comentou várias vezes aqui no Terraço Cast que o Ocidente, né, a Europa, os Estados Unidos fizeram uma série de sanções econômicas contra a Rússia, né, por conta da invasão na Ucrânia. Só que o que acontece? Se a gente pega o gráfico, né, isso que é interessante, se a gente pega o gráfico da balança comercial da Rússia, a gente vê que essas sanções, que já são 19, né, a atualização é essa, a Europa acabou de fazer mais uma sanção, já é a 19ª sanção que a Europa faz contra a economia da Rússia, né? Mas se a gente pega, como eu estava falando, o gráfico da balança comercial da Rússia, praticamente não tem alteração. Por que isso acontece? Acontece porque assim, as sanções elas não estão atingindo a principal fonte de exportação russa, que é o petróleo. E a gente sabe, né, que o petróleo é um produto que o mundo inteiro precisa, que tem uma demanda inelástica, porque os países continuam comprando mesmo com o preço mais alto. Esse preço mais alto do petróleo, o que acontece? Acaba pressionando o dólar e acaba pressionando os preços e a inflação no mundo inteiro. Então isso tem um impacto até no nosso bolso, né? O brasileiro paga ainda muito caro pelos alimentos, ainda uma taxa de juros muito elevada para conter essa inflação, por conta também, claro, não só, mas também tem uma parte de responsabilidade essas sanções contra a Rússia, que no fundo não estão tendo muito resultado na própria economia russa, que é o que se pretende atingir, né? Então vamos ver se muda alguma coisa com essas novas sanções, mas a tendência é que não, né? Como o Caio eu estava conversando com o Caio, ele falou assim, é como se você quisesse prejudicar o Brasil sem atingir as commodities agrícolas, sem atingir a mineração, ou sei lá, mesmo avião, né? Se assim, você não está atingindo os principais produtos de exportação do Brasil, que adianta você prejudicar, sei lá, a indústria de calçados? Tudo bem, assim, é ruim, pode ter um impacto ali numa certa indústria, um impacto localizado em algumas regiões, mas para a economia do país como um todo, o impacto é muito pequeno. E é o que está acontecendo com a Rússia. Quer dizer, você tem um impacto econômico que acaba ali dificultando algumas coisas da economia russa, dificultando a parte financeira e tal, mas assim, como a gente está vendo, né, a Rússia continua lá e vai ganhando tempo, né? A gente também já comentou isso aqui com vocês, né? Conforme o tempo vai passando, vai cada vez mais sufocando as defesas ucranianas e tornando mais fácil para a Rússia negociar uma saída que seja mais vitoriosa ou mais interessante para eles do ponto de vista aí de uma resolução de paz, né? Que é o que todo mundo quer, mas assim, vai ficando melhor para a Rússia conforme o tempo vai passando. Até o presente momento já foram 19. Você não ouviu errado. 19
pacotes de sanções da Europa em relação à Rússia. E não sei vocês, mas não me parece que até agora o país do amigão do Trump esteja realmente passando sufoco ou prestes a levantar a bandeira branca. Na real, é o contrário que está acontecendo. Não é tão simples assim sancionar o petróleo russo, porque muita gente acaba comprando de modo triangular, ou seja, como se fosse da Índia, né? Compra da Índia, que comprou da Rússia, enfim, ou no caso da China, compra direto e bem baratinho. Cabe lembrar, e por isso que eu digo que não é tão fácil assim sancionar o petróleo russo, que quando teve a invasão da Rússia à Ucrânia, quando essa invasão começou, e a gente comentou isso aqui no Terraço Cash, o petróleo chegou a superar $120 o barril. E rapidamente, coisa de algumas semanas depois, o petróleo já estava abaixo de 100 de novo, depois abaixo de 80, depois abaixo de 70. E no final das contas, isso acontece por um motivo. A Rússia é um importante player no mercado de petróleo e o petróleo da Rússia não ficou fora do mercado. Se ele não ficou fora do mercado, então o preço não teria para que ficar tão elevado. Em todo caso, sabe por qual motivo esse assunto foi trazido para cá? Para te lembrar que, se nos tempos atuais o que pode asfixiar esforços militares de guerra é apertar o caminho do dinheiro, a Rússia então seguirá com bastante fôlego por bastante tempo, porque o que move a máquina ali continua indo muito bem, obrigado. Falamos diversas vezes em incontáveis episódios até agora, mas vale frisar. Não é só tirando o McDonald's, o Starbucks e o cartão Visa que a Rússia vai ficar desarmada e perder a guerra. Já foram 19 pacotes de sanções. Será que no 20º vem alguma coisa que realmente afete o país do Putin e dê alguma esperança para a Ucrânia retomar os territórios que foram invadidos pela Rússia? Você gosta de como abordamos os assuntos aqui no Terraço Cast, focando mais em traduzir os tópicos e passar a real do que em falar o economês chato que a média da nossa classe produz? Então você vai curtir também ler nossa newsletter, a Reflexionários, onde abordamos cenários econômicos e reflexões amplas de uma maneira bastante direta, com teses que podem mudar o jeito como você vê o mundo e, quem sabe, podem até mesmo mudar para melhor certas decisões que você toma na sua vida. Não deixe de colocar seu e-mail no mailing do Terraço para receber as próximas edições. O link está na Linktree, que está na descrição desse episódio. Fernanda, será que os blogs de economia contribuem para colocar esses temas no debate? Então, isso é particularmente bem interessante porque eu trabalho na área de experiência do usuário com investimentos e eu vejo isso todos os dias. A jornada de quem investe raramente começa de uma planilha ou de um relatório técnico. Ela começa com um contato inicial, quase sempre assim, no investidor médio, né? Não aquele que dedica o dia todo para acompanhar o mercado. Geralmente começa ali com um conteúdo simples, que desperta curiosidade, e depois disso a pessoa pesquisa um pouco mais, compara as alternativas, conversa com um amigo, vizinho, com alguém de confiança, e só então a pessoa decide que vai comprar determinada empresa na boleta do home broker ou fazer algum tipo de investimento. Esse poder da informação conseguiu ser medido no detalhe por essa pesquisa que o Caio comentou, que estudou o impacto dos blogs de economia sobre o consumo de artigos acadêmicos. E o que foi que essa pesquisa descobriu? Foi bem interessante. Quando um blog de grande alcance cita um artigo, o interesse por esse artigo dispara. O efeito equivale a 3 anos de visualizações concentrados em poucas semanas e até 2 anos de downloads regulares. Ou seja, os leitores frequentes de blogs passaram a avaliar melhor instituições como o próprio Banco Mundial e demonstraram, por exemplo, mais interesse de trabalhar lá, mais confiança no conteúdo publicado, ou seja, informação bem distribuída que muda o comportamento e constrói confiança, influencia decisões. Agora vamos olhar um outro exemplo aqui no Brasil.
o raio-x do investidor que a Ambima tem feito todos os anos, que mostra que quase metade dos investidores usa os aplicativos de banco como canal de investimento, mas que usa os canais de informações como YouTube, Instagram, para tomar a decisão de investimento. Isso quer dizer que para milhões de pessoas, a decisão de investir começa em um post rápido, um vídeo curto no celular. E aí eu volto a perguntar para vocês, quantas vezes você já cogitou um investimento porque viu alguém falar sobre ele num vídeo de poucos minutos? Quantas vezes você tomou uma decisão importante com base num relatório técnico de 30 páginas? É bem mais provável que você tenha visto um vídeo ou conversado com alguém a respeito, né? A verdade é que esses canais digitais se tornaram uma porta de entrada. O problema é que muitas vezes a jornada ali na superfície não vai muito adiante, né? Não é uma porta de entrada para uma pesquisa mais profunda, né? Esse padrão também apareceu na pesquisa internacional. Blogs de grande alcance atraem muita gente, mas poucos leitores se aprofundam de verdade. Os blogs de nicho menores conseguem engajar melhor. Em outras palavras, a massa garante visibilidade, mas o nicho gera profundidade. No Brasil acontece a mesma coisa. O investidor que realmente diversifica costuma consultar várias fontes, vai além das redes sociais, de buscar qual é o ativo do momento, e busca mais conteúdo especializado. Então, eu queria que a gente parasse um pouco para pensar sobre isso e é bem interessante a gente falar a respeito, dado que a gente produz um conteúdo extremamente nichado aqui dentro do Terraço Cast, né? Sim, pessoal, o trabalho de quem corre atrás de levantar aspectos de economia faz sim diferença. Levantar aspectos e traduzir aspectos também, né? Podemos dizer assim. É uma honra para nós do Terraço Econômico, que estamos aqui desde 2014 em áudio, vídeo, texto, parcerias e muito mais. É uma honra para a gente contribuir marginalmente com esse cenário. Uma das minhas alegrias pessoais mais notáveis como economista é quando alguém vem me falar que está esperando ver a nossa visão para ajudar a formar a sua própria sobre algum tema. E pode acreditar, isso acontece muito mais do que você pode imaginar. Inclusive, sobre esse ponto de temas que despertam interesse e talvez você não soubesse, fica aqui nossa recomendação. Procure no Instagram a página Economia em Pílula, que é um projeto de parceria do Terraço Econômico com a BMC para apresentar temas de economia, política e afins em 1 minuto ou até menos. Repetindo a dica, é a página do Instagram de nome Economia em Pílula. É um prazer imenso poder contribuir com esse debate todo e, modéstia à parte, falo em nome da equipe, elevar a média da chuva de ruídos que costuma acontecer por aí. Conte conosco porque nós seguiremos aqui. E quanto à pesquisa, que foi citada, a pesquisa que nós trouxemos aí na curadoria, a Fernanda abraçou o tema, a pesquisa chama, perdão aí pelo meu eventual inglês macarrônico, mas eu vou falar bem devagar, Quantifying Some of the Impacts of Economics Blogs, e saiu no Chicago Journals. Então tá aí, volta aí com calma no áudio que você consegue facilmente encontrar essa pesquisa. Vamos nos encaminhando então para o encerramento do 476, o da primeira quinzena de setembro de 2025, com delay, mas estamos sempre aí. Deixe que é o podcast de economia, política e assuntos afins mais amado do Brasil. Obrigado, Raquel. É isso, pessoal. Por hoje eu fico por aqui e a gente se fala e a gente se ouve daqui 15 dias. Obrigado, Renata. Um beijo, então, e até na próxima quinzena aqui no Terraço Cast. Até lá. E obrigado, Fernanda. Meus caros, muito obrigada por escutar esse podcast maravilhoso, embasado e confiável. A gente se vê na próxima semana e é isso. Vocês sabem que podem me encontrar nas redes sociais como @sigafif. Gostou do que ouviu aqui? Manda pra galera, colabore com a audiência. É isso que nos faz estar aqui há tantos anos e o que nos dá gás para seguir adiante por muitos mais. Abraços pelas ondas sonoras. Retomamos a prosa no próximo episódio.